Oi, pessoal, esse é o Design da Liderança e hoje eu tenho aqui uma presença ilustre, maravilhosa, rainha dos mulheres de produto, Thalita Moraes. Dar o brilho da sua graça real a nós, pequenas pessoas aqui que trabalhamos na tecnologia. Thalita, o tapete vermelho é seu para se apresentar. Nossa, eu não vim com uma roupa adequada para esse tapete vermelho. Muito obrigada. Eu estou honrada, adoro conversar com você. Obrigada pelo convite. Acho que é isso. Espero contribuir um pouquinho, contar um pouco, né, da minha visão de liderança, talvez, né? Que é um lugar assim que eu ainda estou me encaixando, mas é isso, né? Toda pessoa líder acho que passa um pouco sobre isso também. Passa por isso, na verdade. Então é isso. Vamos conversar bastante aí. Boa, seja muito bem-vinda. Bom, a gente estava aqui papeando antes de começar a gravar, e aí eu parei o papo para a gente poder gravar e aí continuar conversando, porque a ideia é um pouco essa, né? Vocês verem como é que é a gente no off. E a gente estava falando um pouco sobre o que vai ser desse futuro. Todo mundo acha que demitir todo mundo e a gente falando com a gente vai funcionar. A Thalita estava comentando um pouquinho sobre como que isso é surreal na visão dela. Então, porque a gente vê, uma pressão bastante forte nas pessoas de desenvolvimento, né, de software, então, para muito uso da IA, eventualmente a IA substituindo as pessoas desenvolvedoras, mas também a gente vê essa pressão muito forte também nas pessoas de produto, e aí eu fiquei pensando: "Poxa, então tá bom, né, daqui a pouco realmente demite todas as pessoas desenvolvedoras, demite todas as pessoas de produto, ficar só os agentes ali trabalhando, tipo, isso vai dar certo, né?" E Uhum, aí, é claro, né, tô extrapolando, é um exagero, mas, enfim, fiquei refletindo sobre como acho que o trabalho mais pesado feito 100% ou majoritariamente por IAs, ainda não se provou, na minha opinião, assim, super produtivo, né, então, uhum. acho que é uma grande aposta, substituição de pessoas por máquinas aí para pensar, para fazer trabalhos, principalmente na nossa área de tecnologia, tá vindo essa pressão muito grande, mas é isso, a gente estava conversando aqui antes sobre, como, né, eu falei sobre como eu não acredito que vai ser tão fácil, né, Uhum. então, eu não sei, existe um risco, né, existe um risco nessa aposta, né, de diminuição de um quadro de funcionários para a utilização da IA, e ver como isso se prova mesmo em relação à produtividade, resultado. Então, não sei, é um grande não sei. Empresas, vocês estão fazendo o movimento correto? Empresas, socorro. Socorro, né, não sei, mas é um papo, assim, pra gente, especular, né, bastante, Uhum. porque acho que tem Sim. muito espaço ainda para descobrir, principalmente acho que não na utilização, né, todo mundo já usa IA, né, a gente falou até sobre isso no último papo, né, Carol, acho que eu comentei de como, claro, eu utilizo no meu dia a dia várias ferramentas e elas me ajudam. Às vezes elas até atrapalham um pouco, porque você já sentiu essa coisa de dar muito trabalho de explicar para IA, enquanto você talvez explicando esse tempo você poderia gastar resolvendo o que você Tinha precisa? 5 minutos fazendo um prompt, aí sai tudo errado, aí você pega e fala: "Quer saber? Eu vou fazer". Então, tem todas essas questões, isso tudo para falar que, claro, ela está já no nosso dia a dia, a gente tem usado como apoio para o trabalho, para desenvolver o nosso trabalho. O que eu acho, o que eu fico na dúvida é sobre essa grande aposta, né, de vamos substituir uma massa de pessoas trabalhadoras por agentes de IA, né. Sim. Não sei, talvez esteja aqui pintando um futuro meio catastrófico. A Ah, gente eu acha que não sei se a gente já tá meio que já tá acontecendo, estou me iludindo. Um pouco acho que já tá acontecendo, mas vamos ver os desdobramentos, né. Enquanto isso a gente vai correndo atrás para não, sei lá, para conhecer o máximo, né, isso também dá outro bate-papo outro legal. podcast. Sobre como a gente tá tentando conhecer mais essas ferramentas para não ficar para trás, mas eventualmente talvez a gente Uhum. fique. É, uma coisa que eu tenho achado interessante pensar, eu tô lendo um livro, já falei dele 1 milhão de vezes aqui nesse podcast, mas enfim, é o Maneira de Ser, do James Bridle, e é um livro que ele fala sobre outras inteligências e como que a inteligência artificial,
humana, construída com foco só em ganhar, em capitalismo e tudo mais, ela mata e acaba com o próprio ser humano, porque não existe vida sem a cooperação sem a multiplicidade do meio ambiente, as trocas entre pessoas, as diferenciações. Se não fosse por isso, a gente não teria, por exemplo, a teoria da evolução, a gente não teria mudado com o passar do tempo até chegar nas espécies que a gente tem hoje. Resumindo toda essa visão, eu penso que esse ponto que você trouxe sobre a gente, ele fala muito com o fato de que se a gente olha para a natureza como um todo, não existe nenhum organismo que ele por si só consiga se sustentar. O sapo depende da mosca, que depende do lago, do ambiente, do pH da água. Então, acho que a gente ter essa visão de soberba de que o agente pelo agente vai conseguir manter uma estrutura inteira de uma empresa, sem nenhum tipo de inovação e de visão humana sobre aquilo dali para exatamente tirar isso daquela, obviedade do simples replicar coisas que já existem e não ter inovação, cara, vai contra qualquer ideia de possibilidade de um futuro plausível, sabe, que seja legal e interessante de viver. E eu penso que esse ponto que você fala, tipo, empresas quebrarem, coisas ruins acontecerem, eu acho que isso vai muito para esse lugar de ação, sabe, de, cara, a gente foi, tipo, criança na bicicleta, correndo, Uhum, desesperada com um brinquedo novo, bom ponto rala o joelho, a gente cai e vai ter que aprender a lidar com aquilo dali de uma maneira, que a gente não se machuque no processo. Então acho que uhum. é um pouco disso que eu quando escuto as pessoas falarem, me passa um pouco assim, eu também tenho uma visão muito negativa sobre um futuro próximo, mas eu tenho uma visão positiva sobre um futuro distante, que eu acho que aí a gente chega num lugar em que a gente consegue conviver com essas novas tecnologias de um jeito mais amigável. É interessante esse ponto. É, porque talvez alguns, percalços ou coisas ruins vão acontecer ou precisem acontecer para a gente justamente aprender e evoluir a partir disso, né. Aí a escala disso quando a gente fala de trabalho, né, de futuro de trabalho, é que eu acho que é imensa, né, e o impacto disso nas pessoas e na sociedade, acho que até falando de economia, né, como isso pode Uhum, impactar, né, sei lá, se: "Ai, vamos substituir boa parte das pessoas por agentes de IA", se tudo isso der muito errado, primeiro, como que vai ficar essa massa de pessoas trabalhadoras no mercado, né. E sim. isso como isso impacta na economia, na sociedade como um todo. Acho que talvez só o custo, né, seja um Uhum. pouco alto para as pessoas, no fim das contas, para as pessoas, digo, meros mortais aqui como nós, né, que somos da classe trabalhadora, Exato. mas eu concordo que, a partir dessas situações, desses movimentos, surgir, evoluções, né, e a gente entender melhor como lidar com essa tecnologia, né. Só gostaria, assim, que, não sei, a gente ser humano consegue aprender mais rápido do que isso, sabe. E a gente já sabe algumas coisas que, isso aqui a gente Uhum, poderia regulamentar um pouquinho melhor, isso daqui a gente poderia colocar uma regra mais específica. Tem coisas que a gente já sabe que podem dar o famoso ruim no futuro, não muito distante, né. Acho que o meu lamento é mais pelo talvez a gente vai esperar acontecer alguma coisa um pouco pior, um pouco mais drástica, de fato, ter, enfim, alguma mudança ou alguma regulamentação mais específica, né, principalmente falando do uso das IAs, que acho que é o principal fator de mudança, né, de trabalho. Acho que está todo mundo trabalhando dentro de uma empresa, ouvindo bastante: "Vamos usar mais IA", mesmo que, assim, o direcionamento seja bem vago, né, eu já ouvi alguns relatos, assim, do tipo: "A gente uhum, IA, mas como? Tem licença? Eu vou pagar? Vai prover para mim, né, uma licença de uma ferramenta específica?". Então, tem desde esses cenários, né, até empresas que realmente já estão mais estruturadas e acho que pensando muito no longo prazo, e trazendo isso como um direcionamento até de negócio mesmo, né, e uhum, isso, aumento de carreira das pessoas, PDI, enfim, então tem diversos cenários, né. O que não muda é que realmente a gente está sendo hiper impactado por isso e, de novo, estamos tentando, né, aprender sobre todas as ferramentas ou a maioria delas, ou entendendo para que que elas servem, ter menos esse sentimento de ficar para trás. Isso que eu acho, porra, foda, desculpa o palavrão, mas
Que é isso, né, que é sempre essa corrida por essa capacitação para a gente ver quem é que vai conseguir permanecer num cenário onde talvez alguns postos para ser, conservadora, alguns postos de trabalho serão, né, substituídos ou, enfim, diminuir por conta da evolução das IAs, né. Então, Sim. o cenário agora é: vamos entender, vamos usar e a gente acho que individualmente cada profissional está tentando tirar o melhor proveito disso, né, acho que pelo conhecimento, por sobrevivência no mercado, Uhum. acho que essa é a parte inegável, né, então, a gente tem que sempre ficar com o pé na realidade mas acho que sem parar de questionar, né, os movimentos, coisas que estão acontecendo, então estamos Totalmente, sim. conforme a música, isso faz parte do jogo, mas, acho que é importante, assim, a gente ter essas discussões, né, e ter esse pensamento crítico em relação à inteligência artificial e as mudanças que ela está promovendo no mercado aí. Sim. É, voltando um pouco no ponto que você trouxe, né, de a IA tem diferentes modelos e jeitos que as empresas estão abrigando, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, e na verdade eu ainda não tinha parado para pensar sobre isso, que a legislação ela é muito devagar comparado com a velocidade que a tecnologia cresce, e o quanto que isso tem impactado esses ambientes. Eu conversei com uma pessoa de banco um dia desse, e ele estava comentando que o banco não permite o uso de IA. E eu fico pensando assim, como não permitir? Porque se eu tenho um computador pessoal e eu entro num site e eu faço acesso, ou até um computador, meu que não seja do trabalho, eu claramente vou conseguir fazer, acessar e gerar conteúdo baseado naquilo dali. Então, não é mais sobre como evitar que isso cresça, mas é sobre como conviver com isso, né. E é um pouco o Total. que você trouxe. A verdade que a gente está passando é essa verdade de adaptação. Apesar de que eu tenho sentido uma fadiga muito grande de todo mundo, assim: "Pô, não aguento mais falar sobre IA". Todo post que eu abro do LinkedIn é sobre o Claude, sei lá, tudo é sobre isso, tudo se fala sobre qualquer outra coisa que você fale, se não tiver esse tempero da IA, não é bom o suficiente, sabe. Eu queria trazer um tópico diferente para a gente mudar um pouco do direcionamento da discussão, para ouvir também um pouco do seu ponto de vista. Uma coisa que eu tenho sentido também no mercado é que o papel da liderança tem mudado um pouco com a chegada dessa fadiga, dessa realidade da IA. Antigamente, acho que existia muito claro o papel do gestor de pessoas, mas cada vez mais esse gestor ele está híbrido entre uma coisa meio especialista, gestor de agente. Acho que as pessoas estão perdendo um pouco esse centro quando a gente fala sobre o líder, não só o líder especialista em si, né, mas o próprio líder de gestão tendo que se adaptar a uma realidade de liderar, coisas não humanas. Será que a gente vai ter que fazer one on one com a gente? Então, menina, eu fico pensando, se já tem gente usando como psicólogo, eu acho que qualquer Ah, coisa é possível. vamos marcar um one on one com a gente. Ah, gente, meu Deus. Olha, olha, eu acho muito engraçado, porque na minha cabeça funciona eu consigo entender muito bem essa dinâmica quando a gente é contribuidor individual, tá ali trabalhando, é um especialista, uso da Uhum, IA pesada e tal. Eu confesso que eu nem atinei ainda para essa questão em relação às lideranças. uhum. Então, eu não consigo imaginar um mundo onde a gente vai fazer gestão de agentes que não são pessoas, né. Eu acho que a gente acaba personificando, eu acho que o ser humano faz isso, né, Total, ali sim. reconhecer um padrão e humanizar coisas, eu acho que talvez seja intrínseco nosso, mas, né, agentes não são pessoas, não têm objetivos, sei lá, com a família, com os amigos, com a carreira, Uhum. pelo menos até hoje eu acho que não, sei lá também, as coisas vão mudando, não sei, vai saber. Mas assim, eu considero que é isso, não tem essa questão humana mesmo, né, de motivadores que fazem a pessoa, por exemplo, dar uma liderança para um próximo passo na carreira, ou para melhorar uma habilidade, sei lá mesmo, para fazer movimentos que façam sentido ali profissionalmente falando, né. Eu nem sei dizer para você, assim, não uso nenhum tipo de inteligência ou não tenho essa interação com a inteligência artificial para fazer a liderança aqui das embaixadoras, né, a gente é muito de conversar mesmo.
Entre Humano mesmo, assim. e inclusive o uso da IA a gente tem discutido um pouco, assim, aqui internamente para é isso, sempre ter esse pensamento crítico, avaliar, olhar 2 vezes, porque eu ainda acho que, a gente tem que colocar isso no papel de auxiliar o nosso trabalho, né, apesar da gente saber que, ok, isso provavelmente será usado, entre aspas, "contra nós", em substituição de postos de trabalho, eu acho que a gente tem que, usar a IA nesse papel de auxílio. Então, na liderança, eu não sei, eu acho que eu ainda sou muito pró seres humanos, então eu não consigo nem imaginar ou entender como seria uma liderança, assim, com uso de IA especificamente, ou nossa, às vezes eu tô bugada, assim, ainda tô tentando pensar como seria, porque eu não sei. É, eu fico pensando o quanto que a gente perde quando a gente humaniza a IA, né, porque quando a gente coloca a IA nesse papel de pessoa, coloca ela como um crivo para qualquer tipo de relacionamento com outros seres humanos, cara, eu acho que isso gera uma superficialidade tão grande que, por exemplo, eu valorizo muito uma liderança empática, de proximidade com o meu liderado, de consistência, de coerência, na nossa relação. E aí eu vou fazer um contraponto, que aí aqui talvez seja um pouco diferente, não sei se vai concordar tanto comigo, mas processos seletivos que a primeira fase é com IA. Cara, eu acho isso tão absurdo, porque assim, é o primeiro contato da empresa com você. Eu entendo que tem uma necessidade ali de dar saída muito grande, de talvez você tenha 1000 candidatos inscritos, você precisa fazer um pré-filtro disso e não dá para ser um ser humano. Mas acho que a gente, antes da IA existir, criava tanto esses filtros de outras formas que ainda tornava o processo em conexão entre 2 seres humanos. Então, quando eu falo sobre gerir agentes, eu fico pensando numa pessoa que, ainda nessa visão performática, ela tem 20 liderados, ela tem uma quantidade surreal que ela nunca conseguiria liderar diretamente, mas essas pessoas respondem para esses agentes e essa pessoa lida com as outras através de uma camada de tecnologia, sabe. Porque Entendi. se a gente está fazendo isso para o RH, contratar gente num processo, por que que a gente não pode fazer isso no dia a dia? Para acelerar, para botar mais gente embaixo de um só líder, para um líder reger uma quantidade absurda de dados usando a IA, sabe? Porque isso é um absurdo, porque você perde a humanidade da relação, você perde o ponto mais importante de ser gestor de pessoas, que são as pessoas, né, no fim do dia. É, total. E acho que com muita gente para liderar, ainda precisa entender estratégias, porque realmente a proximidade com 20, 50 pessoas no dia a dia, né, fazer one on one com cada uma é impossível praticamente, né, falando de uma pessoa, né, de uma pessoa liderando outras pessoas. Então, sabe, eu não estava imaginando essa camada intermediária, talvez você esteja dando uma ideia para algumas pessoas, eu não sei se eu faria isso, Vamos deixar abaixo esse episódio, não vai ao porque eu acho que é bem isso que você falou, assim, é que como é que eu vou tentar explicar? A relação mesmo de uma liderança, né, com a pessoa liderada, ela pressupõe, sei lá, confiança, a pessoa minimamente elas se conhecem, então não estou falando de intimidade, eu quero dizer, existe uma proximidade ali no âmbito profissional, óbvio, que, permite que essas pessoas troquem. Então acho que quando você coloca só uma camada fria no meio, assim, realmente talvez você tire subjetividades que são importantes, né, no fim do dia, Uhum. assim, eu acho que até de do próprio, cada pessoa é realmente uma pessoa diferente, eu acho que existem perfis que se conversam, mas, acho que eu acredito sim que cada pessoa é única, né, no que a gente falou de motivação, né, objetivos, enfim. Mas eu acho que no na parte de recrutamento eu consigo entender um pouco essa parte do como fala? Não é nem da triagem, é do tipo o topo do funil ali, né, então, Isso, sim. eu Aham. tenho uma vaga e principalmente empresas grandes, né, uma vaga e aí muitas pessoas se candidatam. Eu acho que quando a gente se candidata, entra nesse marzão de candidatos para uma vaga, eu vejo que a gente antes também da IA, a gente é meio que um número com características, sabe. Acho que a pessoa recrutadora não é que ela não vê a gente como pessoa, gente, não que é isso que eu quero dizer, acho que ela sabe que é uma pessoa se candidatando, mas
São muitas, eu acho que ela vê do tipo, não vê a pessoa na frente, ela vê as características primeiro, então vê esses dados, vê essas informações, e aí eu acho que foi por aí que, talvez tenha surgido essa dor e um jeito de automatizar é mesmo usando a IA, né, que vai Uhum, filtrar ali, dar um score para o candidato, filtrar habilidade, competências e tal. Mas eu acho que é isso, assim, nesse momento, eu acho que a gente não é exatamente uma pessoa na pipeline ainda. Acho que o uhum. candidato ou a candidata começa a, entre aspas, ser uma pessoa a partir dessa triagem, que aí vai lá assim, também estão tentando automatizar essa parte. No Mas início do funil, você não preferiria que você fosse tratada como número de verdade? Porque a gente sabe que a gente é número e a gente sabe que a gente sim, tá assim. Eu, por exemplo, fiz um processo há um tempo atrás que eu tive que gravar um áudio de 2, 3 minutos falando sobre a minha carreira, sobre mim e tudo mais, que é algo que eu fazia em texto há um tempo atrás, porque eu sabia que era uma coisa larga escala, Excelzão, edição de palavras e tudo. sabe, né, a gente já meio que entendeu que na entrada Exato. é meio que isso, né, vai difícil como que a gente vai se destacar frente a tantos candidatos que no fundo são um número com várias habilidades ali, né, acopladas, e é isso que a inteligência artificial vai olhar, né. Uhum, sim. Mas eu acho que o ponto que resumindo tudo que a gente falou, acho que o ponto é ser verdadeiro, inclusive nos percalços. Tipo, se eu tô numa fila de 200 pessoas, eu não quero que uma IA fique me mandando mensagens aleatórias para amenizar a minha sensação, porque eu tô, frustrado, eu tô decepcionado, eu tô com raiva. Não é uma mensagem de um robô que finge se passar por humano que vai amenizar isso. Se eu tô num processo seletivo com 1 milhão de pessoas, eu sei que eu tô nesse processo seletivo, eu não quero ter que ficar gravando 2 minutos de uma coisa que eu não sei nem se alguém vai ouvir. Então eu prefiro que seja um texto. Então acho que, parte da humanização também é sobre manter fricções que ajudam a gente a se, conectar ainda com a realidade do que a gente está vivendo. Eu acho que humanizar demais algumas partes, tentando trazer a IA como essa humanização, só torna mais chato e você fica naquela eu pelo menos pensei isso no processo que eu fiz, né. "Ai que saco, enfiaram IA num lugar completamente aleatório, agora eu vou ter que seguir por uma coisa que eu nem sei como fazer, nem acho que foi legal, sair com um sentimento ruim, assim, sabe". Eu concordo, eu acho que é isso, assim, quando a gente sabe que o jogo é dessa forma, tudo bem, como a gente falou, né, você vai se candidatar e sabe que é uma adesão de candidato, é isso, vamos ver se esse algoritmo me destaca de alguma forma, se eu tenho fit com a vaga, é isso que ele vai dizer, né. Acho que eu concordo, assim, que quando é que é fogo, né, a gente tem de um lado, tentando imaginar que a pessoa do RH, provavelmente num time reduzido, e assim, gerador para contratar uma ferramenta que vai prometer essa automatização, esse nível de automatização. E aí, uma das coisas que ela automatiza, inclusive uma amiga minha até me mostrou um processo que foi praticamente todo pelo WhatsApp, assim. Ela Uhum, recebeu as mensagens pelo WhatsApp, eu acho que ela teve que, enfim, naquela pipeline específica, em gravar um áudio, tinha umas perguntas específicas. uhum, Eu acho que o maior cuidado que deveria ser tomado é no trato, no contato com a pessoa, né. Porque, assim, eu acho que a gente entende, uma automação para me mandar um convite para uma entrevista, uma automação para me mandar sei lá, uma coisa que já está bem no nosso dia a dia, assim, corriqueiro, que não envolve sentimento e o contato pessoal mesmo, né. Acho que com essas uhum, coisas a gente já está habituada. Mas especialmente processo seletivo, é muito sensível, a gente às vezes está num momento que quer dar um salto na carreira, de estar desempregado, precisa de emprego, então mexe com muitos sentimentos que a máquina realmente não tem nenhuma sensibilidade, é uma máquina, uhum, uma automação. Eu acho que eu não sei, talvez equilibrar melhor o que que é essa dor da pessoa que é o cliente, é a galera do RH que tá se matando para ver várias vagas ao mesmo tempo e vários candidatos, versus a pessoa que está se candidatando e assim, apostando, né, no emprego, e emprego é tudo, né, na nossa vida, a gente precisa trabalhar para total, fazer as sim. nossas coisas, eu acho que é aí que tem realmente um descasamento muito grande e é frustrante, realmente. É frustrante não receber nenhuma resposta, um cenário onde a galera da RH tá tão sobrecarregada que não consegue nem responder as pessoas, enfim, que não vão seguir no processo. Mas também acho que é meio difícil, né, esse sentimento de
não sei, eu tô tratando aqui com uma máquina, nem sei se eu vou para frente no processo, ela tá me pedindo um monte de coisas aqui, e é meio é difícil mesmo. Por um lado, eu entendo, a gente já sabe que a gente é um número ali naquela vaga e, mais um candidato entre vários, mas acho que nesse tratamento, nesse contato, a gente espera ainda que seja uma coisa mais com uma pessoa, né, coisa mais humanizada, ou que pelo menos não faça você perder tempo, né, com uma pessoa Sim, candidata. Acho que tem essas exato, é. coisas. Eu acho que a ferramenta precisa pensar que existem inegociáveis, né, porque Uhum. não é sobre você fazer com que uma pessoa de RH tenha uma ferramenta que performe por 20 pessoas de RH. Na realidade, é facilitar o trabalho dela do dia a dia, mas ainda assim não abrir mão, porque se a ferramenta começa a jogar esse jogo, a gente entra na nossa discussão do início sobre perda de postos de trabalho para uma diminuição de qualidade do que está sendo entregue no fim do dia, né. Você trabalha ali atuando na quantidade de, pessoas que você consegue atender, fazer uma pipeline sem nem precisar de um tech recruiter, de um talent acquisition, só que por outro lado, quem são essas pessoas que estão chegando no final do funil? Elas são pessoas que sabem lidar muito bem com SEO de AI, que sabem lidar com palavras-chave, ou são pessoas que realmente são boas e realmente têm um bom crivo, que têm boas soft skills, que aí entra na parte da, subjetividade que você falou, maneira de falar, como se colocar, que a máquina não consegue pegar, então é uma discussão que dá para vários podcasts. Eu queria muito que você falasse também sobre, a preocupação do Mulheres de Produto com ter vozes femininas falando sobre AI. Você me trouxe um pouco isso quando a gente estava falando sobre eventos e tudo mais da última vez que a gente conversou, que você vê que esse assunto gira em torno muito sobre, a masculinidade, a engenharia que está sempre muito repleta de homens. Queria que você contasse um pouquinho, assim, como vocês têm atuado para isso, como que têm sido as iniciativas. Boa. É, aqui a gente está falando bastante de PM Builder, né, então acho que também tem essa coisa no mercado, né. Acho que agora eu não sei se eu falei no antes de gravar ou durante a gravação, de uma amiga que recebeu uma vaga que era meio que isso, né, da pessoa de produto ser, essa pessoa que vai lá num agente específico e constrói coisas. Então, vendo esse tema muito falado, né, na comunidade de produto no geral, me preocupou um pouco não ver tanto as mulheres se arriscando nesse tema, né. E aí aqui a gente, vai ter mais um hackathon esse ano, ainda sem data, mas a gente vai fazer mais um. A gente fez um hackathon para as mulheres construírem, né, seu primeiro produto, projeto, né, usando o Replit, que é uma empresa que a gente tem parceria aí. Mas além disso, workshops, nossos MDPs curtos, a gente tem sempre trazido esse tema de inteligência artificial e especificamente nessas iniciativas, trazendo mulheres que já falam sobre essa pauta, né. Então, no último workshop foi a Camila Meneghetti, por exemplo, e sempre, enfim, tem muita experiência aplicando inteligência artificial nos, produtos que ela trabalha, né, na empresa onde ela trabalha. Então, assim, eu acho que o que eu vejo na comunidade é um movimento muito forte de busca de capacitação nesse tema. As mulheres, como sempre, né, saiu uma novidade, elas, sabe, querem, aprender, vão atrás, correm mesmo para se capacitar, para não ter aquele sentimento que a gente falou no início, né, de ficar para trás, né, de perder o bonde ali. Então, isso as mulheres sempre fazem, e no tema de IA isso é muito recorrente. E aí o que a gente, tenta fazer é trazer nesses conteúdos também mulheres que já falam sobre isso para aproximar o tema, né. E acho que também mostrar que é possível, assim, acho que principalmente nessa questão do TM Builder, né, construtor, eu senti e foi algo que me, surpreendeu um pouco. Eu senti que existia uma certa, eu vou chamar de medo, assim, uma certa insegurança em questão de: "Ai, como é que eu faço?", de arriscar, de ir lá construir um negócio, mesmo que seja uma coisa bem boba, mas para entender, assim, como é que é lidar com a gente, de repente entender um pouco da arquitetura daquele produto, acho que são, até coisas um pouquinho mais técnicas, mas que eu acho que agregam conhecimento e que, podem ser bem importantes nesse mundo que a gente está vendo, assim, de, um pouco de acúmulo de funções. Pra pessoa de produto ainda é importante comunicação, falar com as pessoas, ver seu produto, ver o seu
como você faz as coisas, né. Isso ainda é importante, essa parte humana, mas eu acho que cada vez mais entender como é que os agentes funcionam, como eu construo, quais são essas principais ferramentas para fazer esses agentes, isso também é importante. E às vezes num nível até um pouquinho técnico, acho que de conhecer mesmo, não de: "Ah, vou saber exatamente o detalhe do algoritmo, de como uma LLM funciona exatamente", mas, entender como as coisas se conectam. O que que é uma skill, como que eu acoplo isso no meu agente, para quê. Eu acho que isso, vai ser ainda cada vez mais importante. E aí a gente está tentando trazer, conteúdos bem mão na massa, assim, em eventos ou, enfim, até no MDP, que é o papo mais informal ali, né, para cutucar as mulheres para assim: "Olha, pode arriscar, tenta, sabe, faz o seu primeiro agente, faz uma coisa simples, não existe projeto bobo". Eu sempre dou o exemplo que eu estava no começo aprendendo a mexer lá no Replit e eu queria publicar um projetinho com o nosso domínio, né, mulheresdeproduto.com. Eu pesquisei um vídeo lá e achei um cara que estava explicando isso, era uma coisa simples, né, você vai lá no Cloudflare, você copia e cola do Replit as informações lá no Cloudflare para ele saber o domínio, enfim, para onde apontar. E o projeto que esse cara estava mostrando no vídeo era um produtinho onde ele subiu uma foto e tinham vários emojis de chapéu, e ele escolhia um para colocar o chapéu na cabeça de cada pessoa que está na foto. Esse era o projeto do cara. E eu falei: "Pô, que legal", porque assim, gente, não é que é uma coisa útil, não é que ele vai fazer um SaaS para você fazer uma Uhum, assinatura, subir fotos e colocar chapéu na cabeça das pessoas dessa foto. Mas, eu fiquei pensando: "Poxa, para ele subir essa foto, ele provavelmente, né, conversou ali com a gente e entendeu: 'Ah, vou subir', vai ter alguma skill, algo específico que vai ler essa foto e saber o que que é uma cabeça de uma pessoa na foto, uhum, para saber onde colocar o emoji". Então, assim, tem uma série de conhecimentos envolvidos que são interessantes, em que você consegue aprender botando a mão na massa, você acha que esse é o meu ponto. uhum. E acho que às vezes a gente tem um pouco de insegurança de fazer isso, sabe, de tipo: "Ai, tem que ser uma coisa muito útil, tem que ser", não tem que ser nada, gente, tem que ser assim, vai lá na ferramenta que você quiser, cria um projetinho, entende, como que essas ferramentas funcionam. E aí, assim, a gente, de novo, não sabe para onde o mercado vai muito claramente com essa coisa da IA, tá meio amplo, mas se a gente vê que existe um movimento de vagas de PM builder, vamos dizer assim, eu não sei, tá, não estou dizendo que vai ter, mas, digamos que sim. Agora essa é a direção que o mercado está tomando, pelo menos você já sabe, tem um conhecimento e, assim, é uma habilidade que vai te favorecer num tipo de vaga como esse, por exemplo. Tentou até desenvolver visão crítica também, né, porque saber Exato, fazer também é sobre você ter as rédeas da tua autonomia de reconhecer quando uma coisa tá boa e quando uma coisa não tá, né. total. E eu acho que e sempre é interessante um pouco de conhecimento técnico, né, estamos falando de tratar com desenvolvedores, mesmo que eles sejam em menor número, porque, sei lá, substituímos muitos pela IA, o que eu acho que também, assim, vamos Uhum. com calma, mas mesmo, eles, usando a IA também, existe uma troca técnica, isso agrega vocabulário para você também entender melhor e trocar melhor com o time. Enfim, a gente tem apostado bastante Total. nisso, em breve teremos mais um hackathon, eu não sei ainda, como eu disse, a data, mas, foi um jeito que a gente achou bem legal para incentivar o mão na massa. E é impressionante como as mulheres sempre estão Uhum. estudando e buscando capacitação. Isso é nítido na comunidade. A gente falou bastante e acho que se a Uhum. gente ficasse aqui mais o dia inteiro, a gente também falava mais o dia inteiro. É muito lindo ver como que você se dedica a fazer o fim da síndrome do impostor feminino, porque eu acho que você é a maior lutadora contra, usando esses espaços para dar conhecimento, postos de trabalho, conectar pessoas interessantes. Eu fui num MTP que a Regina estava e, cara, passou rezo para ela todo dia, ela passou a ser meu guia, é uma mulher maravilhosa, só tive a oportunidade porque fui até o MDP. Vou deixar aqui nos comentários desse podcast, nos comentários não, na descrição desse podcast, todos os links para quem quiser entrar no Mulheres, conhecer um pouquinho mais, seguir nas redes sociais, participem dos
eventos. E muito obrigada por você ter vindo, obrigada por compartilhar, toda essa sua inspiração de mulherão que você é. Seja muito bem-vinda todas as vezes, com certeza você vai vir mais vezes. E é isso, se quiser se despedir, fica à vontade. Ai, obrigada, Carol, agradeço, sempre bom conversar com você e é isso, a gente poderia ficar aqui, ó, blá blá blá, por muito mais tempo. Eu tô feliz, assim, obrigada pelo convite. Então acho que é isso, vejo vocês aí, mulheres, nos eventos do MDP e teremos novidades sobre o festival também. Em breve vocês vão saber, já já abriremos as inscrições. Então é isso, só quero agradecer mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, tá? Tchau, gente, até semana que vem.